Boa noite, eu sou Marcelo Militão, este é o programa Cidadão Tropical. A união entre duas pessoas é uma experiência muito gratificante, que vai além do tradicional eu sonho em casar e ter uma família. Na verdade, o casamento pode ser encarado como uma evolução natural na caminhada do ser humano desde o nascimento até a morte. E tão natural quanto se casar são os problemas e dificuldades enfrentados por quem decide pela vida a dois. Dividir as responsabilidades dentro do lar, aceitar mudanças deste ou aquele jeito de fazer as coisas, entender as crenças e limitações de cada um, são alguns fatores que podem ser determinantes para o sucesso ou fracasso da relação. Quais as principais causas de desavenças e separações? Como enfrentar uma crise e o que fazer para evitar que as inevitáveis divergências se tornem o fim da relação? Para discutir esse tema, nós convidamos o psicólogo clínico, o Dr. Euclides Lunardelli. Boa noite, doutor. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite a seu público. Prazer tê-lo aqui. Vamos começar falando do casamento. Vamos falar de bases do relacionamento. Euclides, como é que você define, e se é que tem, né, uma base sólida para o casamento, para esse tipo de relacionamento? Bem, para uma união estável e uma base sólida, é importante que a gente esteja bem, não é? Pessoalmente, para conseguir empreender algumas formas de agir que são interessantes para manter uma relação longa e produtiva. A gente pensa em pessoas que estão com objetivo comum, tem os objetivos comuns, é uma importante questão no relacionamento, que cultivem uma amizade além das questões de paixão, de fogo, química, né? Podemos pensar que a pessoa, quando você encontra um parceiro, você tem que avaliar se é uma pessoa que você vai conseguir conversar com ela por 30 anos. É um diálogo longo, né? É um diálogo longo. Então, são uma série de características. Podemos pensar também na capacidade que a pessoa tem de se adaptar, porque às vezes a gente encontra um parceiro e um é rígido e o outro, mesmo que estejam numa simetria, um muito rígido e o outro com disponibilidade a crescer, a se desenvolver, com flexibilidade. Então um vai se projetando na vida e o outro fica parado. Então a característica pessoal de cada um, de ser maleável, é uma característica que é desejável para um casamento e que dê estabilidade também. São questões de personalidade que ajudam na base de uma sustentação de um relacionamento conjugal. Só vou explorar mais a questão da amizade. Se o casal, num namoro, né, nesse estágio aí, vamos dizer assim, já não conversa muito, significa que quando casar vai conversar menos ainda, não é isso? É possível que isso aconteça, não é? Porque o casamento ele está também muito baseado numa parte do ser humano, num conflito do ser humano, que é estar entre o mundo animal e o mundo social, não é? E quando você está... O conflito é esse, porque se você está muito animal, não cabe muita coisa social. Se você está muito social, você renuncia a todos os impulsos. E a amizade, ela ajuda você a superar as diferenças. E isso está implicado dentro da amizade, está implicado um certo nível intelectual semelhante, é desejável, não necessariamente obrigatório, mas é desejável que tenha um nível intelectual semelhante, uma cultura aproximada, porque assim as diferenças vão ser um pouco menores e a superação fica mais fácil. E quando você falou, você começou dizendo assim, ó, eu preciso ver se essas pessoas têm algumas coisas em comum, não é? Isso. Hoje, muita gente busca, primeiro o namoro, né? Primeiro um tipo de relacionamento pelos aplicativos, né? Esses aplicativos, eles vão aproximar pessoas que eles buscam informações em comum. Isso funciona mesmo? E isso pode ser algo positivo? Isso pode ser algo positivo, por incrível que pareça, porque o meio de aproximação é muito distante, não é? É fragmentado. Mas tem dois aspectos. Tem aplicativos que eles avaliam pela uma estatística de
quais características casam com quais. Necessariamente a química pode não acontecer, mas os objetivos mais intelectuais, os objetivos mais de projeto de vida, eles já têm uma partida ali, já com uma certa concordância. E a gente, de novo, nós temos um apelo à parceria, né? Certo. Tanto, vamos dizer, coisas inconscientes como uma química, a gente chama de química, né? Uma química, uma atração. E o desejo é bom que ele ande com essas características assemelhadas. Entendi. Quando o desejo não está, mas as características são boas, o desenvolvimento se dá em função, pode se dar um bom resultado, duradouro, mas dá-se muito em função de um amor que vai crescendo com respeito, né? Ah, entendi. Uma das forças que mantém casamento num período relativamente curto, há tempos atrás, muitos casamentos davam certo, em certa medida, muito pelo eixo do dever, do compromisso. Eu assumi, Eu assumi, isso vai acontecer, e eu renuncio o quê? Renuncio à novidade, renuncio à conquista. A conquista é a reconquista, ou todo o tempo a gente querer conquistar alguém novo, é um determinante muito grande, é um poder muito grande do desejo. Certo. E você precisa renunciar a coisas assim. Esse é do mundo animal. Certo. Né? Se não renunciar, não há casamento que aguente. Não há. Fica um pouco dessa forma, né? Então, voltando aos aplicativos, pode ser que dê certo. Pode ser, porque tem aplicativos que ele já apresenta a você, dentro de uma estatística bem feita, né? Não são todos, mas alguns têm uma estatística bem feita, de quais características casam com quais. Às vezes você se surpreende que a pessoa se conheceu pela internet, mas a internet fez já, esse tipo de aplicativo, de algoritmo, fez já uma aproximação que, em estatística, muitas aproximações com aquelas características dão certo. E realmente, muitas vezes, vira. Olha que interessante. Doutor Euclides, quais são as dificuldades mais comuns entre os casais? Fatalmente no consultório você ouve mulheres e homens, né? E às vezes são casais também homoafetivos, né? Homens e homens, mulheres e mulheres. Quais são as maiores dificuldades, as mais relatadas, vamos dizer assim? Bom, de longe são essas discrepâncias de projeto de vida, de tempo, né, de ciclo de vida que a pessoa está, um muito novo. Não que isso é determinante, mas a mais frequente. Certo. Que as dificuldades passam por essas incompatibilidades de projeto de vida, às vezes questões como estar num tempo vamos dizer, de atrativos diferentes. Alguém conquistando a vida, outro muito mais maduro, já com a sua vida feita. E um segundo fator muito frequente são as dificuldades pessoais. Há pessoas muito intolerantes, exigentes de gratificação o tempo todo, muito narcísicas, né? Que querem que o seu parceiro siga a sua conduta, a sua frequência, o seu tempo das coisas. Então, de longe, não são pequenas diferenças. Certo. Ou são grandes diferenças que geralmente não aparecem no consultório, certo. Ou são, posso dizer, alguns transtornos de personalidade ou alguns transtornos episódicos que adoecem as pessoas e elas ficam muito regredidas, imaturas, ou são assim, ou estão em um determinado momento da vida assim. E isso dificulta muito, é causa de separação, ou causa de procura de tratamento, de uma comunicação mediada, né, que a gente chama. Mas aí tem que ir o casal, né? Aí o casal, ele faz... são dois trabalhos distintos. Quando a questão é comunicação,
Um terapeuta pode ser útil aí na comunicação e vai o casal. Mas dentro de uma terapêutica que visa o casal e a comunicação entre eles, não estou disposto a entender, ouço errado, faço confusão na mensagem que eu recebo. Quando é esse o problema maior, então essa terapêutica é adequada. Mas geralmente o mais frequente é que se eu estou com um problema na comunicação, eu também estou com um problema de ordem pessoal. Aí não é o mesmo terapeuta que faz isso, porque há um conflito de interesses, cruza informação, isso não é bom. Pelo menos na linha que eu adoto. Certo. Na linha de pensamento que eu adoto. Então daí a pessoa pode partir de uma terapêutica de casal ou familiar, e a partir da terapêutica de casal você vai identificando características pessoais que possam estar atrapalhando, regressões, que é a pessoa muito infantilizada, e dependendo daquele cônjuge que está mais prejudicado, você encaminha para um terapeuta individual. Que tem mais resultado, né? Que é, sem dúvida. Muitas vezes, em problemas também, eu tenho mais frequência, é que um dos cônjuges procura terapeuta individual e ele próprio começa a ser terapêutico com a melhora dele ou com a compreensão do outro, ele próprio começa a exercer uma função terapêutica. A partir da iniciativa mesmo. Dentro do casal. Olha, interessante, né? É mais viável, inclusive. O ciúme está aí na dificuldade mais comum entre casais. Tem gente que tem, às vezes homens, às vezes mulheres, né? Esposas que são ciumentos demais, né? E complica o relacionamento, não complica, doutor? Sim. O ciúmes é um desses fatores que está dentro dessas características individuais da pessoa que é insegura, desconfiada. A gente pode dizer que o ciúmes, né, ele tem essa base. De um lado pode aparecer agressividade, pode aparecer controle, mas a base por trás é uma insegurança pessoal. Se eu dependo daquela pessoa para me sustentar, para sustentar minha vida emocional, e luto, brigo e cerceio a vida dela, começo a aprisioná-la ou condená-la ou avaliar que está tendo uma situação de traição, de quebra contratual, então aí por trás disso é que eu não confio em mim. Porque a outra pessoa... O problema sou eu mesmo. A pessoa pode ter traído, mas como a minha vida está na mão da pessoa, e eu não suporto, é uma angústia um terror que a pessoa ciumenta tem no nível de autodepreciação, num nível de aniquilação, às vezes. É como se fosse morrer. Você vê esses casos que chega e atira, mata, o outro depois se mata. Então, é como assim, se eu for traído, a minha vida perde sentido. Eu não posso ser traído. O problema está na pessoa mesmo. Está na pessoa. Não porque se não tivesse, se me traiu, você perdeu. É verdade. Você perdeu. Você foi atrás de uma outra relação, eu vou atrás de uma que eu consiga... Seja mais saudável. Seja mais saudável. Então, o primeiro passo para alguém muito ciumento melhorar esse relacionamento não é trancar o cônjuge, né, a mulher ou o marido em casa. Não. É se tratar. O problema é ele mesmo, não é isso? O problema é se tratar ou muitas vezes a gente encontra um caminho de desenvolvimento na própria vida. Batendo, brigando, experimentando, saindo daquela situação, se autoavaliando. Certo. E quando não se consegue fazer isso sozinho, aí é importante fazer um tratamento. Né? A comunidade ajuda, às vezes quando tem comunidades que hoje falta muito, mas comunidades de intimidade, a comunidade ajuda, a família ajuda.
Podem dar bons conselhos, né? Podem ajudar a pessoa a construir sua autoconfiança, né? Que essa autoconfiança é um estado regredido. Você vai ver um ciumento aos 4 anos de idade dele, ou uma ciumenta aos 4 anos de idade dele. Ele nunca cresceu, vamos dizer assim, do ponto de vista... Nesse ponto de autoconfiança, não. Ele persegue ainda a posse de alguém que lhe dê potência. É uma criança. Olha, que coisa, né? E alguns vão com isso até 80 anos, né, Cruz? Vão. 40 anos de casamento e a outra pessoa sofreu com ele, né? Vão. E agora, vamos falar de relacionamento saudável. A questão dos limites do parceiro, respeitar os limites do parceiro. Mas que limites são esses? Esses limites existem mesmo, Euclides? Olha, os limites são devidos para tudo, né? E essa questão de limites depende. São questões que a gente precisa ver caso a caso. Certo. Não tem uma generalização a ser feita. Não é uma lista para cumprir. Não. Depende muito do que é negociável, né? E o que é inegociável. Valores pessoais, alguns são negociáveis, outros não são negociáveis, né? Mas, por exemplo, se tem um parceiro abusivo, ele precisa ser limitado, senão o casamento ou ele sobrevive num vício de alguém que, ao sofrer, se sente amada. Há essas distorções. E existem esses casos mesmo? Existe muito caso de uma distorção, a gente chama de identificação perversa, né? Que quando, por exemplo, o amor é construído, a sensação de ser amado é construída com a dupla cuidado ao mesmo tempo, cuidado dos cuidadores, né? Receber o cuidado ao mesmo tempo que recebe castigo. Isso causa uma confusão quando uma criança é exagerada em pedir atenção e recebe a atenção e vem a atenção junto com agressão. Há uma distorção que a gente fica se sentindo que quando é amado é quando recebe punição também. A gente chama isso de sadismo, né? Que mistura o interesse de ser amado, não é que gosta de sofrer, é que aprendeu que o amor só vem junto com o castigo. Então, quando uma pessoa assim, mais sádica, casa com outra que se identifica com o agressor, esse casamento pode frutificar. Os dois ficam num convívio que os dois têm ganhos nesse sentido. Mas aí os limites e a saúde mental entra. Certo, porque pode causar um estrago violento, né? Porque isso leva a vida a um grande custo. Você levar uma vida assim é um custo alto. Perde muita energia na briga. Em vez de você se desenvolver para fora, trabalhando, produzindo, criando filhos, você está envolvido com a sua energia toda em uma briga. Não é? Como se assiste isso hoje, né? Como se assiste isso hoje. Inclusive, no ponto de vista das mulheres, as mulheres que são agredidas, registram um boletim de ocorrência, daqui um dia chegam lá e falam, não, solta meu marido. Exatamente. Eu não tenho nada contra ele. Exatamente. Como se não tivesse acontecido. Exatamente. Ela quer dizer, no fundo, ela ama aquele homem, mas ele está agredindo ela. Exatamente. E a gente não raras vezes encontra uma fantasia de onipotência em uma situação de um abusado do outro, seja homem, seja mulher, que se sente abusado. Não raro a gente encontra uma fantasia onipotente de que aquela pessoa vai lá na delegacia, tira a queixa sobre o cônjuge, o parceiro, parceira, e com uma ideia lá no fundinho de que ela só vai se satisfazer se ela mudar aquela pessoa. Então ela busca ser muito poderosa, né? De chegar a mudar outra pessoa. Assim ela vai confirmar que ela realmente pode ser amada. Se a outra pessoa parar de abusar dela. Então é comum a gente encontrar por trás dessa busca do marido amado e que não é compatível, violento, ou da esposa amada que não é compatível, é violenta com o marido, em vários aspectos, existe muito, que ela busca tratá-lo, vamos dizer assim, modificá-lo. Eu sou importante a ponto dele abandonar esse padrão
e cuidar de mim. Só que na maioria das vezes é só uma busca, não vai acontecer. Não vai acontecer. Muito raro acontecer. Né? Muito raro. Olha. E nessa coisa de limites também que você perguntou, eu acho importante pensar que quando a gente tem culturas assimétricas ou distintas, o respeito, né, à cultura, o respeito ao outro, o cuidado com o outro para admitir essas diferenças, não é? Às vezes culturas religiosas diferentes. Casais, tem muito comum, né? Um católico, outro protestante, um que não tem religião, outra que é muito religiosa, normalmente pode dar problema, né? Pode dar problema. Esse é um fator que, se não houver uma maturidade muito grande, uma simetria, buscar uma simetria, são pontos que, com o tempo, vai desgastando a relação e dá a separação. Eu, por exemplo, vou citar um casal aqui, não vou dizer nome, mas que optou não ter filhos, porque na hora de batizar, um queria que fosse na igreja católica, outro queria que fosse na igreja evangélica. Um tema que não é nada tão assim, vamos dizer, tão grave, né? Facilmente negociável, não é, Euclides? Facilmente, mas dependendo. Não tiveram filhos. Dependendo da fixação que a pessoa tem nessa crença religiosa. Tem gente que acha que o filho, se for da outra religião, vai para o inferno. Então, eu vou ter filho para mandar para o inferno? Se eu acredito fortemente nisso, é melhor não ter filho. Negociaram. Negociaram, não vão ter filho. Não vão ter filho. Entraram nesse acordo. Nesse acordo. Mas poderiam entrar no outro acordo, não sei, seria até mais interessante, né? Poderiam admitir a religião, admitir talvez algumas religiões entendem que Deus pode ser mais complacente, que se não for de uma religião, ele vai permitir que entre no céu também. Não é? Agora, se Deus for só de uma religião, aí a pessoa prefere não ter filho. O casal vai acabar... E vai levando essa bronca, o problema é quando essa briga, ela vai para mais questões do dia a dia do casamento, né? Com certeza. Eu acho que quando essas brigas vêm, elas vêm por questões de jogos sexuais, ou você tem uma intimidade e uma simetria, ou você tem que botar limites. Isso eu não aceito, né? Jogos sexuais, o campo da escolha profissional. O cônjuge pode trabalhar, não pode trabalhar, eu sou ciumento, eu não sou ciumento. Então, você não pode trabalhar. Não, isso você não vai botar. Eu ponho um limite, isso você não vai me impedir. Porque ou sou eu e o trabalho, ou não é ninguém. Certo. Então, esses tipos de limites, eles são saudáveis, porque eles cobram uma composição, né? Um ajuste entre o casal. O ideal é que fosse feito até para quem já está namorando, vai casar, por exemplo, ou até para esse pessoal que vai morar junto hoje mesmo sem casar, que fosse feito até no começo ali, né? O ideal seria. Mas não acontece, né, Euclides? Quando você pega esses casos, é porque já vem nunca houve uma negociação, um diálogo sobre isso, né? Não, o que acontece? A força e o entusiasmo dos primeiros contatos, eles fazem duas coisas. Uma, que eu, quando conheço alguém e estou em fase de conquista, eu idealizo a outra pessoa. E, por outro lado, eu também me idealizo e quero entregar o melhor de mim. A outra pessoa entrega o melhor de si. Não é que é mentira, é o meu melhor. Mas eu não sustento o meu melhor no dia a dia. Eu não sustento o meu melhor em 20 anos de relação. Então, a gente, vamos dizer, desmerece esse tipo de consideração mais completa. Porque eu estou apaixonado. Por exemplo, usar camisinha vai dizer que eu não amo você. Então, eu não vou usar a camisinha no início. Então, posso contrair uma doença. São limites que eu vou banalizando ou vou desconsiderando, e também sobre suas características. Você é de outra religião, mas a gente supera, eu estou apaixonado e o amor é para sempre. Né? Depois de 1 ano, 2 anos ou 10 anos, isso cai
Né? Você não era assim. Você não era assim. Não, eu sempre fui assim. Você que não viu. Então isso é muito comum. Falamos um pouco já sobre isso na questão das características, mas tem um caso aqui no Paraná que foi daquele prefeito que tinha quase 70 anos, que se casou com uma moça de 16, 17 anos e tal. E isso aí é um mito. Casamentos entre idades muito diferentes vão dar errado. Tem outros, normalmente se fala, porque é golpe do baú e tal, ou podem dar certo. Como é que à luz da psicologia, há um impedimento entre um cidadão muito velho ou uma mulher muito velha com um cônjuge muito novo? Olha, Marcelo, depende muito, porque isso é uma questão de dar certo ou não, é uma questão estatística. Então, tem casais com muita diferença de idade que dão certo. Mas se a gente falar no geral, há várias incompatibilidades para serem resolvidas, que na maior parte dos casos dá problema e dá separação, não é? Existem também apreciações, quer dizer, num casal de com uma diferença de idade muito mais velho e outro muito mais jovem. Existem pessoas que se atraem definitivamente por características mais paternais, mais de proteção, então não é necessariamente interesse econômico, não é necessariamente diferença cultural e social que atrai. Tem gente que acha estético, belo. Mas esses são casos mais raros. Exceções. Projeto de vida, eu preciso renunciar se eu sou muito mais novo, eu renuncio a um projeto de vida de longa duração com o meu parceiro que tem uma idade muito maior. Né? Eu sei que se eu pretendo que isso seja e tem fundamento amoroso, né? Cuidado, apreciação, estética, beleza no mais velho, eu sei que eu vou ter que logo, probabilidade mais alta, que eu vou ter que cuidar de uma pessoa idosa. Não é? 20 anos, a hora que eu tiver 60, com 20 anos, o meu parceiro vai ter 80. Vai estar doente. Vai estar doente, não vai querer viajar. Então, veja, mas existe quem aprecia isso por a convicção, por amor e por estética. Olha, por estética é interessante. Por estética, acha o velho bonito. E não se trata de um transtorno, não? Não, não. Isso são diversidades que a gente encontra, claro, está fundamentado em experiência de vida. Certo. Né? Porque a natureza mais animal e não mais social, o social ele pode distorcer as tendências do animal. Mas se a gente falar do animal, né, a nossa parte animal, a gente tende a casar o social com o animal. Um jovem vai ter um projeto de vida com outro jovem. Né? Um homem mais novo, que aprecia uma mulher muito mais velha, ele vai ter que renunciar a filhos, ele vai ter que renunciar a uma série de coisas, como eu estava dizendo nesse panorama, né, que eu estava falando. Mas o animal já tem uma tendência, quer dizer, dentro de nós, algo em nós vai procurar mais ou menos mais novo, ou tanto a mulher como o homem, porque a demanda animal pede, né? Procriação, a demanda animal pede que os dois tenham envolvimento para cuidar da sua prole, né? Que o projeto de vida seja mais ou menos estimado, que vão finalizar a vida juntos. Né? Exatamente. Então a atração e a natureza puxa por esse lado, mas a vivência pode distorcer ou pode mudar os interesses sem ser doença, sem ser nada. É só uma questão de orientação. Assim como tem a orientação sexual, tem uma orientação pela estética. Olha. Aliás, você falou em sexual, vamos voltar aqui na questão sexual no casamento. Esse é um problema, é um tabu para muita gente, que é aquele negócio de que
às vezes a mulher, ela quando casou, ela nem sabia o que fazer, né? Uhum. Hoje, às vezes, tem homem também, que hoje é assim. Mas a mulher... E ela vai descobrindo, porque hoje tem informação na internet, tem as amigas, tem, né? E aí há maridos que não aceitam. É esse problema de pessoas que chegam no consultório e dizem, eu quero ter mais sexo, diversificar o sexo, mas lá em casa tem isso. Tem. Isso também é frequente. Aquilo que a gente estava falando, né, de hábitos, de interesse, de impulso sexual, cabe aí também. Certo. Tem gente que tem uma necessidade, que aparece o desejo com uma frequência maior do que outras. Tem gente que exige, quer uma variabilidade grande, né? Isso tem dois fatores. Ou você renuncia quando não bate, um e outro fazem as renúncias e a aceitação, cada um bota o seu limite e conseguem conciliar de um jeito que dá para levar. Certo. Tem outras situações de sexualidade que, no caso, quando é mulher com homem, né? Ou mulher com mulher, que algumas mulheres a sexualidade é um acessório, não tem tanto desejo, e para a mulher é fácil, vamos dizer, pagar esse tributo à relação, que é viver uma sexualidade ou se permitir ser usada pelo outro, não usada no mau sentido, certo, mas se entregar ao outro na sexualidade mesmo que ela não tenha muito interesse. Com o homem é mais difícil de atender esse papel por causa da ereção. Não é? Tem esse aspecto. Eu não tenho desejo, mas tem muitos casais que se encontram com uma baixa valorização do sexo. Ele não está em primeiro lugar. Ele não gosta muito ou tem uma experiência que não é tão agradável, tão fundamental, então todo o resto da relação é muito mais importante do que o sexo. Vamos dizer assim, ela compensa? Compensa. Às vezes tem frequência muito baixa, mais de mês sem transar, sem ter relações. Às vezes não tem relações porque adotam um compromisso. Então, a variabilidade disso é muito grande. Mas tem muitos casais que vêm com a queixa de quererem, dentro do seu próprio relacionamento, que vêm com a queixa de que o outro não está incompatível e não está bom para ele também. Certo. Eu disse esses anteriores, situações que ficam bom para os dois. Certo. Mas tem situações que daí dá muita procura no consultório. E o que fazer? O que é preciso fazer quando acontece isso? Bom, quero sexo, mas meu parceiro não está... Então, como se diz, tem gente que tem uma estrutura mais constitucional de assexualidade. Que não tem mesmo prazer com sexo. Mas tem gente que tem bloqueio, que é mais circunstancial. Entendi. Tem lá impulsão, mas tem muita restrição. A sociedade antes dava muita restrição de culpa, muita restrição ao sexo, né, como coisa feia, só no casamento, como é uma educação mais religiosa. Algumas religiões preconizam que é só no casamento, só para procriação. Então está tudo na cabeça da pessoa. Desculpa. Está tudo na cabeça. Então, quando isso acontece e a pessoa está disposta, ela pode procurar também aí um tratamento para aliviar-se dessas culpas que são muito irracionais. Entendi. E aí pode desenvolver uma capacidade de vida a gostar. Tem essa transformação possível. Não é o caso quando é muito estrutural. Aí a inibição aconteceu muito antes e a pessoa não vai ter, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer em termos neurológicos, a pessoa não vai ter aparelho biológico que vai lhe dar excitação a ponto de gostar. Entendi. Pode estar desconfigurado. Não vai reverter de jeito nenhum, ela vai viver daquele jeito. Vai achar o seu jeito de compensar excitações gostosas, físicas, né, com outras práticas. E isso é possível. Nós estamos só com menos de um minuto agora. Faltou muito assunto dentro disso para conversar com o psicólogo clínico Dr. Euclides Nardelli. O bate-papo foi muito bom aqui. Obrigado por ter vindo, né?
Faltou, por exemplo, falar do salário, né? Especialmente quando o homem ganha menos, né, doutor? Exatamente. Dá problema, não dá? Pode dar. É, né? Tem uns que gostam até. Tem casais que se dão bem, assim. Volte aqui, vamos conversar mais. Muito obrigado, grande Será abraço. um prazer. Obrigado ao público. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.